por isso, durante as próximas 4 semanas, 5 semanas, nós vamos, dentro da palavra de Deus, ser desafiados a crescer nessa área, a consolidar a nossa adoração. Eu quero convidar você nessa noite para essa primeira palavra, abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, e nós vamos falar sobre isso, adoração, intimidade com Deus. Vamos falar isso, adoração, intimidade com Deus. Mais uma vez. Então você pode estar animado nessa noite. Eu estive 3 dias aí doente, com 39 graus de febre, até ontem à noite. Celebrei um casamento com 39 graus de febre, desinteria, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus, amém? Então você pode também celebrar o Senhor com muita alegria, ou pela fé, como foi para mim nesses 3 dias. João capítulo 4, Jesus conversa com uma samaritana, ele nos ensina sobre adoração. Nós vamos ler dos versos de 1 até o versículo 26, todo o texto, mesmo assentados, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler o texto. Enquanto o texto vai sendo lido, eu queria desafiar toda a movimentação. Eu costumo falar isso na igreja, que eu nasci praticamente dentro de uma igreja batista histórica. Minha mãe se converteu, minha avó numa igreja batista, com 5 anos de idade eu já frequentava uma igreja, eu me converti aos 9 anos de idade. E uma das coisas que eu aprendi num tempo muito mais formal é que na leitura da palavra de Deus, ou na oração, ninguém se movimentava, ninguém entrava, ninguém saía do seu lugar, pela reverência da palavra de Deus. Hoje nós estamos num novo tempo de informalidade, mas não de reverência. Informalidade é diferente de reverência. Então nós vamos ler a palavra de Deus. Eu queria desafiar você a ouvir a palavra. João capítulo 4, de 1 a 26, diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, ele sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem com os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creiam em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser esses adoradores que o Senhor está procurando nessa noite. O teu trabalho não terminou, o Senhor procura adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E eu suplico ao Senhor que o Senhor traga a nós arrependimento, mudança, quebrantamento, mudança completa, intimidade com o Senhor. Por isso, desmascara as nossas hipocrisias, tira de nós os nossos pecados, os nossos auto-enganos, tira cada um de nós da nossa zona de conforto, choca-nos com a Tua palavra, desafia-nos, ó Pai. Nós suplicamos ao Senhor, e ó Pai, edifica a Tua igreja e glorifica o Teu nome. Nós queremos Te adorar, Tu és bem-vindo nesse lugar.
em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Às vezes, quando as pessoas estão dormindo espiritualmente, elas precisam receber um choque. É necessário um choque, é necessário um impacto, e se você quer que as pessoas ouçam, você às vezes precisa escandalizá-las. É isso que Jesus faz. Jesus é especialista em escandalizar as pessoas. Para nos ensinar algo sobre adoração, nesse texto é muito interessante que Jesus ele usa uma prostituta. Ele poderia usar um dirigente de louvor, um levita, ele poderia utilizar um sacerdote, utilizar um discípulo, mas ele usa uma prostituta. O texto se passa onde Jesus ele está passando por Samaria, e Samaria era o restante do reinado do norte, que fazia parte do reino de Israel, que havia em 722 a.C. casado com estrangeiros, e por isso durante séculos eles tinham uma relação de animosidade com os judeus. Eles não conversavam, era uma guerra, de tal maneira que quando os judeus eles queriam amaldiçoar uma pessoa, eles estendiam as mãos para Samaria e diziam assim: que ele possa ser como um samaritano ou como uma mulher, porque a realidade é que ser samaritano era um xingamento, era mais ou menos como os palmeirenses falavam: seu corintiano, seu São Paulino, seu flamenguista, etc e tal, mas era pior. A animosidade era tal como essa que acontece na faixa de Gaza. E o pior nesse texto é que Jesus ele se encaminha, ele passa por Samaria, ele se senta porque ele está cansado da viagem, ele está com sede, e ele pede água para uma mulher, além de samaritana, e os judeus não falavam com os samaritanos porque eles ficavam impuros, eles não podiam chegar perto, não havia relacionamento, e ainda mais os judeus não podiam falar com as mulheres eram marginalizadas naquela sociedade. Jesus ele quebra o protocolo, ele começa a puxar uma conversa com aquela mulher, ele pede água, aquela mulher começa a dizer: olha, como é que o Senhor pede a mim, sendo samaritana e ainda mulher? Porque os judeus não falam. Como é que o Senhor tem essa ousadia? Eu não estou entendendo nada. E Jesus começa a dizer: se você soubesse quem é que está pedindo água para você, você teria pedido água viva para mim. E Jesus começa a conversar com ela sobre o Espírito Santo, e ele começa a dizer sobre a realidade da adoração. E a palavra que ele diz é essa, no versículo 14: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Ele introduz nessa conversa o Espírito Santo, e ele diz que aqueles que bebem de Deus, que se relacionam com Deus, que recebem do Espírito Santo, aquele relacionamento profundo de intimidade com Deus, vai jorrar essa água para manifestar vida onde quer que eles vão. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? O diálogo não para por aí, mas eu acredito que esse texto nos ensina algumas lições sobre adoração. O que é que eu e você aprendeu sobre adoração? Esse negócio que todo mundo fala, mas a realidade é que o Pai ainda procura adoradores. Você pode dizer: o Pai procura? A realidade é que esse trabalho do Pai, Jesus ele, finalizando a palavra, é interessante que ele olha para aquela mulher, ele desmascara aquela mulher, porque ele coloca e diz: olha, chama o seu marido. E ela diz: mestre, na verdade eu não tenho marido. E Jesus olha e diz: na verdade você teve até agora 5, e esse homem que você dorme não é seu marido. É interessante que aquela mulher, ela olha, ela fica impactada, mas ela desvia do assunto e começa a puxar um assunto de adoração, um assunto teológico, com muita gente que você conhece, que não sabe nada de Deus, que está longe de Deus, e nós queremos ministrar e falar do relacionamento com Deus, e elas fazem perguntas tais como: quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem é que criou esse negócio do Adão e Eva? E etc e tal, conversas evasivas. E Jesus, ele traz uma palavra, ele diz: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, entre os verdadeiros adoradores. Você pode dizer verdadeiros adoradores? Eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Você pode dizer amém? Por isso a primeira lição que nós aprendemos é isso: adoração tem a ver com a vida real. Você pode repetir isso?
É interessante que tem a ver com vida real, não é algo que tem a ver com um sentimento onde nós muitas vezes somos arrebatados, perdemos os sentidos, ou talvez somente com o culto, com os tambores, com as vozes, com a bateria, mas Jesus está ali chocando aquela mulher na beira do poço. Jesus está ensinando que a adoração não é um intervalo nítido, talvez, que é necessário alguns protocolos, uma semana típica, mas tem a ver com adultério, com fome, tem a ver com conflito racial. A adoração tem a ver com a vida real, a adoração tem a ver com problema, tem a ver com casamento, tem a ver com filhos, tem a ver com trânsito, tem a ver com dívidas. A adoração tem a ver com vida real. Você pode dizer: a adoração tem a ver com a vida real? É interessante que Jesus, cansado da viagem, com calor e com sede, ele diz: sim, eu estou cansado, com sede, é a vida real, mas agora, exatamente agora, eu vou procurar alguém para adorar ao Pai. Uma adúltera samaritana. Eu vou mostrar aos meus discípulos que o Pai procura adoração no meio da vida real, no meio das situações mais improváveis, no meio da pessoa mais improvável de receber adoração. O Pai está procurando adoradores. Eu vou aproveitar para mostrar duas coisas junto. Primeiro, ela é samaritana, ela é mulher, ela é meretriz, mas há algumas lições. Eu vou mostrar para eles sobre como colher verdadeiros adoradores da seara madura das prostitutas de Samaria, porque o Pai está procurando adoradores. Amém? Deus está procurando pessoas que estejam diante dele, e adoração significa entregar o nosso amor a Deus. Adoração não é nada mais do que entregar o nosso amor, entregar as nossas emoções, os nossos sentidos, aquilo que nós fazemos, tudo o que nós somos ao Senhor, como uma expressão de amor a Ele. Significa entrar na presença de Deus. Você pode dizer amém? É o texto que nós lemos ali, olha o que diz o Salmo capítulo 100, versículo 4: entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando, adoração é vida real. Não é só quando eu estou bem, não é só quando eu venho para o culto. Adoração é uma entrega do nosso amor, e nós precisamos entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus não é de qualquer maneira, mas é com ações de graças, com louvor, em dizendo o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora talvez você diga: mas pastor, eu não me sinto apto. Nós podemos entrar nessa presença por causa daquilo que diz Hebreus capítulo 10, olha o que diz a palavra: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Louvado seja o Senhor. Aplauda Ele por essa palavra. Muitos de nós não aprendemos ainda o caminho da adoração, o caminho da intimidade com Deus, porque nós ainda estamos entrando na presença de Deus com base nos nossos méritos. Olha, Deus, hoje eu fui bonzinho, louvado seja o Senhor. O Senhor pode fazer isso para mim? Hoje eu tratei bem a esposa, eu posso orar. Mas a palavra de Deus vai dizendo que, irmãos, nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Por causa do quê? Pelo sangue de Jesus, por um novo caminho que Ele abriu. E adoração significa nada mais e nada menos do que Deus espera de nós uma resposta. O culto significa isso. O culto é a celebração, onde nós saímos da nossa casa, a gente vem para alguma palavra, porque muita gente está desligado, não está adorando. Muita gente coloca a mente aonde quer, porque você acha que isso aqui tem a ver com você. Você acha que o culto é um negócio para você, destinado para você, voltado para você, e você muitas vezes faz um papel inconsciente ou consciente de consumidor. Gostei, não gostei, legal, não é legal, e nos esquecemos que o culto, isso que nós fazemos, tem um só objetivo, tem um só público, que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Amém? Nós estamos como comunidade, nós entramos nessas cadeiras, olhando para o Rei dos Reis, falando: Deus, eu estou aqui para te dar uma resposta, porque diante de um Deus que se manifesta e se revela, eu não posso viver do mesmo jeito. Essa é a conversa de Jesus com a samaritana. Ela ainda não tinha caído a ficha que ela estava diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E Jesus faz uma armadilha para aquela mulher. Jesus faz uma armadilha com um caçador atrás da caça, procurando adoração. E ele começa a dizer assim: fala chamar o seu marido que a gente continua essa conversa. Ela fala: então, Senhor, na verdade
eu não tenho marido. Jesus, ele fala, como eu já falei anteriormente, você tem 5, e é interessante que ela admite que Jesus é um profeta, ela admite, mas a realidade é essa, querido, o caminho mais rápido para o coração de uma pessoa na vida real é uma ferida. O coração mais rápido para alguém talvez se aproximar de Deus, para alguém ter atenção, é uma ferida, talvez, é isso que Jesus faz. Jesus desnuda aquela mulher, Jesus praticamente humilha aquela mulher, porque a realidade é que Jesus entende: quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. A luz de Deus vem, não é para te humilhar. A luz de Deus vem, é para trazer a glória do Senhor, é trazer a adoração, é trazer a percepção da presença de Deus. Mas essa mulher, como um animal que é preso numa armadilha, você sabe o que acontece? Eu nunca fiz isso, mas pesquisando na internet, se você coloca uma armadilha para um animal consideravelmente forte, o animal, ele arranca a própria perna. É exatamente isso que essa mulher faz. O pecado escondido nos impede de ver a luz de Cristo. Você pode dizer: o pecado escondido nos impede de ver a luz de Cristo? Porque o pecado, queridos irmãos, não é brincadeira. E pecado nós achamos que tem tamanho. Aquele outro pecado é maior, o adultério, isso, aquilo. E pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é errar o alvo. Pecado é o que nos distancia. E pecado, ele é como uma lepra espiritual que nos impede de chegar a Deus. Mata os nossos sentidos espirituais de tal maneira que você está dentro desse culto, você rasga o coração e não sente nada. Você rasga o coração, você canta, mas não sente nada. Jesus expõe a lepra dessa mulher. E aí a gente vê um reflexo universal de quem tenta escapar da própria condenação. Ela admite que Jesus tem uma percepção extraordinária e diz assim: vejo que tu és profeta. Mas ela desvia, conversa evasiva de pecadores apanhados no seu pecado, e começa a dizer: Senhor, os nossos antepassados adoraram no monte tal. E começa aquela conversa, mas a realidade é uma só. Profundamente ela entra numa conversa sobre adoração, mas Jesus traz o foco e vai nos ensinando que a adoração é vida real. E a minha pergunta é: você tem adorado ao Senhor? Você tem talvez entregue a sua vida diante do Senhor e entendido que nós somos movidos por adoração? É a adoração que vai dar sentido a tudo que você faz, querido. O seu trabalho, o seu casamento, a criação de filhos, o seu lazer só vai ser lazer e vai transcender quando você aprender a ser um adorador do Senhor e dizer: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, eu adoro o teu nome. O culto passa a ser culto quando ele é culto na vida, porque culto não é só 2 horas no domingo. O culto precisa ser a nossa vida. Você pode dizer amém? É por isso que a gente nem chama isso aqui de culto, a gente chama de celebração, porque o culto do discípulo precisa ser a vida, onde tudo nós fazemos com uma oferta de louvor. Nós lavamos louças para adorar ao Senhor, nós acordamos e dirigimos dando glórias para Deus, como diz o apóstolo Paulo: no comer ou no beber ou em qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo, diga tudo. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Tem muitos lugares que você tem andado, muitas coisas que você tem assistido, que não tem trazido glórias para Deus. Tem muitas palavras que têm saído da sua boca, que não tem trazido glórias ao Senhor. Mas a primeira lição que eu quero nessa primeira mensagem é que você entenda que a adoração é vida real. Jesus, ele começa a dizer: tem nada a ver com o Monte Gerizim, que era o local que os samaritanos adoravam. Tem nada a ver com Gerizim, tem nada a ver com Sinai, não tem nada a ver com o Monte das Oliveiras, tem nada a ver com um local. E aí entra a segunda lição. Ela entrega, ela começa a falar sobre o monte, tentando desviar. E Jesus, como alguém que está procurando adoração, ele não volta no assunto do adultério, mas ele diz assim: querida, vamos lá, creia em mim, mulher. Versículo 21: está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Não é lá nem cá. E a segunda lição que nós aprendemos nessa noite sobre adoração é essa que vai aparecer na tela. Adoração tem a ver com a questão de como e a quem adoramos. Você pode ler essa frase que está na tela? Mais uma vez. Você está alegre nessa noite, irmão? Diga amém.
Então põe um sorriso nesse rosto, louvado seja o Senhor. Essa aqui é a igreja do Senhor, você pode dizer amém? Talvez muito supersticiosos, pastor, por isso que ainda, olha, Satanás está aqui, porque nós talvez enxergamos que igreja é parede, igreja é templo, mas igreja somos nós, é o corpo reunido, amém? Então nós podemos sair daqui e estar lá no meio da rua, a igreja estará lá, e o lugar onde nós estivermos será lugar santo, louvado seja o Senhor. O local onde a célula se reúne é lugar santo, e Jesus está dizendo algumas coisas, e aí ele introduz, ele diz: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, louvado seja o nome do Senhor. Ele coloca o pêndulo, trazendo uma palavra de equilíbrio, em espírito e em verdade. Diga em espírito e em verdade. Agora o grande problema nosso é que existem pessoas, e nós podemos nos enquadrar em qualquer desses grupos, que adoramos talvez só em espírito. É gente que é tomada de êxtase, é gente que recebe profecia e vê anjo de tudo que é cor, verde, vermelho, preto, amarelo, mas não conhece nada sobre Deus, sobre a sua palavra. E a grande questão que Jesus introduziu, ele disse: importa conhecer a quem se adora. Aqueles que são adoradores, para adorar, para fazer o como, precisa saber a quem adora, quem é Deus, como e quem é crucial, porque a adoração desperta em nós um anseio por transformação. Agora, qual é o nosso grande problema? A gente vem para o culto e a gente vê a música, e os nossos pensamentos vão embora, a gente bate papo e fala: não gostei dessa, não teve letra aqui para falar, que palhaçada é essa? E eu não posso cantar, e não entendi nada, e etc e tal, porque nós não entendemos essa questão em espírito e em verdade. Mas por outro lado, tem muitas pessoas que acreditam que a adoração é só um lado do cérebro, é só teologia, é só o conhecimento da palavra de Deus. Sou batista, letra um P, olha, minha tradição, meu avô, meu tataravô, fui criado na igreja batista, e talvez está aqui com uma pedra de gelo na adoração. É alguém que mostra mais emoção para os gols do Corinthians, ou os gols que o Corinthians leva, ou seja lá o que for, do que para a adoração ao Senhor. Não há expressão no momento da adoração, não há alegria, não há júbilo, não há mãos levantadas. E quando nós falamos de adorar na palavra de Deus, há vários significados para a palavra adoração. Uma delas é prostrar-se, se humilhar, prostração, servir. E a Bíblia nos ensina que a adoração tem a ver com o como. O como tem a ver com várias partes da palavra de Deus, principalmente no livro de Salmos, que nos ensina que nós podemos adorar através do levantar das nossas mãos, dos júbilos, dos gritos, das danças, porque Deus merece o melhor de tudo que nós temos. Você pode dizer amém? Isso se chama expressão. Nós expressamos, não é algo, mas Deus está vendo o meu coração. Deus está vendo que eu não consigo expressar com o corpo. A grande realidade é que a adoração tem a ver com essa questão de quem é Deus também. Você sabe quem é o Senhor? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe quem é Deus? Eu quero dizer para você que o nosso Deus é santo, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é amoroso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o exaltado, aquele que está acima de tudo e de todos. Esse é o Senhor, em diante dele nós estamos. Você pode dizer amém? O Deus aos quais os seus olhos nada pode escapar, o Deus aos quais as suas mãos têm todo o poder e toda a boa dádiva, e todo o dom perfeito vem das mãos dele. O Deus que pode mudar a sua história, a sua sorte, a sua família, que pode curar a sua enfermidade, transformar os seus filhos, ungir a sua vida. Esse é o nosso Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. E glória a Deus, cadê nessa hora, irmão? Amém? Deus está nesse lugar, e é interessante que tudo isso tem a ver com uma série de coisas. Música é uma delas, não só. É tão interessante que o C.S. Lewis, que você conhece pelos famosos filmes e livros, As Crônicas de Nárnia, no seu livro Os Anéis Mágicos, ele conta a história da criação de Nárnia, uma alusão à criação da terra. Deus deu ao C.S. Lewis uma percepção espiritual para descrever a beleza da criação através da música que o leão cantava. E é tão interessante que à medida que ele canta, que o leão canta em meio às trevas, sua voz começa a dar vida, e enquanto dura o som da música, talvez vários dias, todas as coisas crescem e se harmonizam. E aqui eu quero citar só algumas frases desse livro
mágico, poderoso, que Deus deu essa sabedoria para C.S. Lewis escrever. No escuro, finalmente, alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava, muito longe, parecia vir de todas as direções. Certas notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. Você teria certeza que as próprias estrelas estavam cantando e que a primeira voz, a voz profunda, fizera com que elas aparecessem e cantassem. Louvado seja o nome do Senhor. As enfermidades, para mudar sua sorte, para te usar nessa nova perspectiva de trabalho, abrir uma porta. Quem é o seu Deus? Eu quero dizer que a maneira com que você enxerga Deus vai definir a sua vida de adoração, a sua vida de oração e a sua vida em todos os aspectos. Pergunta para o irmão que está do seu lado: de que tamanho é o seu Deus? É interessante que Jesus nos ensinou que o conhecimento íntimo de Deus muda a nossa vida. É por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, meditar. Mas agora a realidade, a maioria dos membros que estão aqui, frequentadores, não abriram a Bíblia nessa semana, não conhecem a palavra de Deus, não sabem o que dizem os salmos, não sabem o que dizem os profetas, e não entendem, porque nós temos períodos de adoração tão fracos, tão sem unção, tão sem a perspectiva da presença de Deus. Eu quero dizer para você que existem tantas coisas sobre o Senhor. Ele está presente nas pequenas coisas boas que acontecem no dia a dia. Você sabia disso? Diga amém. As coisas pequenas, como o sorriso de uma criança, uma bênção que você recebe, bênçãos comedidas ou bênçãos sem medidas, tantas coisas, dádivas que Ele entrega para você. Ele é amor, justiça, santidade, bondade. Ele é o rio da água da vida que dele temos que beber. Ele é o soberano, Ele é o rei dos reis, é o soberano das nações, que controla o cosmos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler alguns textos. Vamos ler o Salmo 119, versículo 68. Mas eu queria que você adorasse a Deus e falasse isso com uma declaração de fé. Vamos falar: Tu és bom. Mais uma vez. Tu és bom. Mais uma vez. Tu és bom. E o que fazes é bom. Louvado seja o Senhor. Você crê nisso? A Bíblia continua dizendo, a gente vai ver já um clipe daqui a pouco. Charles Wesley, ele diz, não é o Carlos Wesley, o baterista, mas é por isso que ele tem esse nome. Irmão de John Wesley, um dos maiores compositores de hinos da história da igreja. Inclusive, já contei isso no culto. Minha filha tem um nome por causa da mãe de Charles e John Wesley, Susana Wesley, por isso que a minha filha se chama Susana. Um dos seus hinos, ele diz, e ele expressa isso: ó soberano Pai, Rei Celeste, a Ti nos atrevemos a louvar, e com alegria queremos os Teus atributos gloriosos e inumeráveis cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós atrevemos de louvar, Senhor. Obrigado por esse privilégio, Senhor dos Senhores. Olha o que diz Neemias, um dos textos que mais tem marcado a minha vida nos últimos dias. Ele diz: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda a expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus, as estrelas, os anjos te adoram. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso Deus. Amém? Glória ao Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em você. Louvado seja o nome do Senhor. Você já parou? Você podia ser a igreja pentecostal, você já está falando em língua? Dá um glória, irmão. Ora aquele que é poderoso, é promessa de Deus para você que está no Novo Testamento, Efésios 3:20. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória da igreja para todos sempre. Amém e amém. Ele é santo, Ele é bom, graça significa isso. Esse é o nosso Deus. É por isso que o salmista diz no Salmo 34, versículo 8: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Experimente esse nosso Deus, entre na presença do nosso Deus. Nós vamos ver um vídeo rapidamente. A Bíblia diz que a criação adora a Deus. Você já percebeu isso? Os pássaros adoram o Senhor, as árvores adoram o Senhor. A Bíblia chega a dizer que as árvores aplaudem e cantam. É uma figura de linguagem.
Mas muitas vezes as árvores têm mais expressão do que muitos de nós, que parecemos zumbis, walking dead aqui. Vamos ver esse vídeo rapidamente, que é o da natureza. Começa a pensar na glória do Senhor quando a gente vê imagens como essas. Aleluia, aplauda o Senhor. Será que é possível deixar de olhar para as obras das mãos do Senhor e não se emocionar e adorar ao Rei do Universo? Dizer: Senhor, por que eu tenho reclamado tanto? O Senhor está aqui, o Senhor tem cuidado de mim. E isso leva ao como? Porque todos têm que concordar, porque a Bíblia diz que a adoração implica em algum tipo de ação externa. Não é só, é o meu coração. Ação externa, expressão física e emocional da adoração pode resultar em danças, movimento corporal. É a igreja que tem sido colocada, jubilando diante do Senhor com alegria. Expressão é como em uma união física entre Cristo e a igreja, onde nós expressamos, sabe o que? O nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo. E é o momento de esperar uma resposta de Deus. Você pode dizer amém? Por isso que no culto você não pode ficar assim, dizendo: Senhor Todo-Poderoso, amém, Deus. Não cabe. Nós temos que expressar. Nós precisamos dar glórias ao Senhor. Você pode falar glória a Deus? Porque a palavra de Deus vai dizendo que os mortos não louvam a Deus. O Salmo 115 vai dizer que os mortos não louvam a Deus, mas todo ser que respira louve ao Senhor. Romanos vai dizendo uma palavra para nós: sejam fervorosos no Espírito. Fervor tem a ver com vida, com vibração, com alegria, com atitude, meu irmão. Por isso que você não pode ir para uma reunião de oração e aí você fala: no seu momento individual você ora em silêncio. Quando a gente se reúne lá no templo, nas manhãs com Deus, na vigília das céus, tem um objetivo. Você sabe qual que é? Guerra. Diga: é guerra. É guerra. Fala para o irmão que está do seu lado: é guerra. É sério. A gente não vai lá: vamos orar só para quem está doente. Nós faz isso todo culto, você já deu. Mas a gente vai orar pela vida, irmão. Orar não é só por doença. Nós é guerra espiritual. Nós precisamos guerrear em nome de Jesus. Eu não vejo ninguém na guerra lá. É guerra, querido. Guerra em nome de Jesus. Sejam fervorosos no Espírito. E a última lição, sabe qual é? É essa que vai aparecer na tela. A terceira, que diz que a adoração é uma maneira de refletir alegremente de volta para Deus o brilho do seu valor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar, ler essa frase que está na tela todos juntos. Adoração. Amém? Jesus está dizendo, ele continua o texto, eu não li todo o texto, e aí os discípulos voltam e ficam assustados, porque ele estava falando com uma mulher samaritana ainda por cima, e aí os discípulos falam: olha, mestre, fomos buscar comida, e Jesus fala: a minha comida é uma só, eu não tenho fome, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Essa é a minha comida. A minha comida é obedecer ao Pai, adorar ao Pai. E aí ele tem uma frase no versículo 35 do capítulo 4. Ele diz: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Ou seja, ele diz: há uma colheita madura de prostitutas em Samaria. Eu acabei de transformar uma delas em adoradora. Vão à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade, para que me honrem, diz o Senhor. Por isso que a adoração não é só um motivo de contemplação, tem que terminar em missão, em testemunho. É isso que acontece com essa mulher. Ela reconhece que Jesus é profeta, Jesus fala da vida dela, ela entende que ele é o Messias e ela se prostra em adoração. Mas a primeira coisa que ela faz, ela corre para a sua cidade, falar de Jesus, falar das grandezas de Deus, falar do amor de Deus. Sabe por que isso? Adoração e missões, adoração e missão são coisas que estão inteiramente ligadas, porque nós vamos refletir alegremente. Diga: refletir alegremente. Por isso você não pode estar aqui assim, porque é para Deus. É para Deus, não tem a ver com você. A gente brinca muito em casa, eu e a minha esposa, muito tempo a gente fazendo parte do ministério de louvor, de música, e às vezes ensinando as nossas filhas. A gente ensina muito essa questão da adoração no culto infantil, e às vezes é óbvio, assim: eu não gosto dessa música. A gente brinca: mas filhinha, a música não é para você. E a gente ensina os conceitos para ela: a música é para ele.
Nós temos até o direito de escolher e olhar para a canção, mas a música, o nosso canto, os acordes, a nossa expressão é somente para Ele. Amém? É somente para Ele, a Ele a honra, a Ele a glória e todo louvor. E a adoração significa honrar a Deus, torná-lo honroso, reconhecer, sentir o seu valor, atribuir a Ele todas as maneiras que são condizentes ao seu caráter, que são infinitas, ilimitadas. Significa dizer que Ele é digno, e dignidade significa dizer: Deus, Tu és merecedor do meu melhor. A adoração é uma maneira de refletir alegremente de volta para Deus o brilho do seu valor. E o nosso Deus tem um valor que é infinito. Ele é o Todo-Poderoso. Diga amém. Olha o que diz o Salmo 96, que é uma música. Vamos ler todos juntos. Estão diante dele poder e dignidade do seu santuário. Deem ao Senhor as famílias das nações. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entrem nos seus atos trazendo ofertas. Amém? Quando aprendemos a ser adoradores, acabou esse papo de se eu dou dízimo ou não, porque a gente entende que dízimo não é uma questão só monetária, é adoração, é para Ele. Nós adoramos ao Senhor com tudo que nós temos. Glória a Deus, não sai dessa hora, irmãos? Amém? Essa música é maravilhosa, que diz que glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Você lembra como é essa canção? Você pode me ajudar? Como é? Ajuda aí. Glória e majestade estão diante. Canta se você sabe. Cante glória, glória e majestade estão diante dele. Fique de pé um minuto. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura do seu santuário. Vai adorando ao Senhor, adore, isso é a pregação. Diga: glória e majestade estão diante dele. Diga ao Senhor. Um pouco mais alto. Vai adorando ao Senhor, querido. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura do seu santuário. Diga: cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, cântico novo. Cantai ao Senhor, Diga: cantai ao Senhor, bendizer o teu nome. sua salvação. Anunciai Anunciai das nações a sua glória sua glória. entre todos os povos. E todos os povos a sua. Grande é o Senhor, Muito digno de ser louvado. Diga: glória. glória e majestade Todas as mãos. são diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu São as nossas santuário. vozes. Diga a Ele. Estão diante dele. Deus espera essa resposta de nós. Pode sentar.
Pregação tem louvor também, tem. Só que a adoração, irmãos, olha aqui, a gente já vai celebrar a ceia. É muito mais do que uma experiência emocional. O pastor Rick Warren, ele diz algo que eu queria que você não desligasse. A adoração serve para conectar. Hoje em dia muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus e não uma melodia. Amém? É por isso que tem muita gente que se emociona e não tem a vida mudada. A música serve para que você responda ao Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus se une ao teu espírito, toca ao teu espírito. Adoração é entender o que diz o Catecismo de Westminster quando fizeram a grande pergunta do Senhor Jesus de Nazaré, aquele que tem os olhos que passam sobre toda a terra, procurando alguém que lhe dedique totalmente o coração. Por isso essa abertura dessa série, nós vamos terminar celebrando a ceia memorial. Nós queremos recuperar, irmãos, a espontaneidade da adoração, o tempo de adoração, a intimidade com o Pai. E eu quero convidar a igreja a adorar durante o seu dia. Sabe quando é que a unção de Deus vai se manifestar nesse lugar? Quando nós começarmos a ter os tempos de adoração diária com o Pai. Antes de sair de casa, não saia de casa sem adorar Ele, levantar as mãos para o céu. Talvez você não tenha a voz do Éden, não toque com Ele, mas você tem uma voz. Deus quer ouvir o louvor, tem que ser eles. Lá no seu banheiro, no seu quarto, pode ser a sua voz. Deus se agrada de ouvir a sua voz, porque Ele está preocupado com aquilo que sai do coração. Ele está preocupado com a expressão. E o desafio, queridos, é a gente começar a ter um tempo com esse Senhor que é maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão dispostos a isso em nome de Jesus? De diariamente ter tempo com o Senhor. Nós fechamos com a palavra do Agostinho, que ele disse o seguinte: ó Senhor, Tu nos criaste para Ti, e nossos corações não descansarão até encontrar descanso em Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Você tem um vazio tão grande aí. Sabe o que é esse vazio? É um vazio do tamanho de Deus. E Deus vai preencher esse vazio com adoração. Quando você diz: Deus, eu reconheço a Tua grandeza, eu reconheço, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, querido. Eu quero dizer para você que aquela mulher samaritana, que era uma prostituta, ela encara a glória de Deus na face do Messias prometido, Jesus de Nazaré. E o fato de reconhecer e olhar a face de Jesus e devolver de volta o brilho do seu valor, transformou a vida dela. Transformou a vida dela completamente. Deus está chamando você para, a partir desse domingo, se envolver em intimidade com esse Deus. Você pode entrar através do sangue de Jesus. Amém?